Tudo jóia? Eu trouxe uns papéis, eu esqueci ali. Ô, Xande, você pega para mim, por favor? Eu sou uma das pessoas mais simples que veio aqui hoje. Simplório, né? Demais. Tanto que vou precisar de papel para falar o que eu tenho para falar. Fala isso não, que eu também fico no papelzinho, meu filho. Sério? Churchill, lia textos. Obrigado, viu? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Me sinto muito honrado e alegre por estar aqui. Eu estou muito surpreso também, porque, como eu falei, eu sou muito simplório e talvez eu seja um contador de histórias tristes hoje. Um arquiteto de ruínas, como diria um amigo meu. Mas aos que me conhecem sabem que eu sou um balde despejado, né? Como diria um certa pessoa, um certo Fernando. E hoje eu irei despejar algumas coisas que estão no meu coração. Eu dizia sempre uma frase de Manuel Bandeira, que dizia assim: eu gosto muito de crianças, não tive um filho um filho, mas trago dentro do peito o meu filho que não nasceu. E a partir disso eu começo a narrar um pouquinho da minha história, né? Quando eu tinha 18 para 18, eu me envolvi com uma menininha que me apaixonei no interior de São Paulo, em Olambra. Foi muito bom o relacionamento e nessas indas e vindas aconteceu que ela se achou grávida. Eu contei para minha família. Meu pai, eu lembro da reação dele, foi um momento de alegria. Ele falou sobre responsabilidades e contou que o meu avô deu vinho no dia. Falou: senta aí, vamos beber um vinho e vamos comemorar. É isso daí. Foram poucas palavras e muita alegria. Ele falou: e é isso. Os filhos são bênçãos de Deus. E foi algo muito legal, porque eu me senti confortado. Eu sabia do meu erro, mas agora não era para se olhar para o passado, era para se olhar o que eu devia fazer. Caçar um emprego melhor, ter mais condições para montar um ninho para essa criança. E eu comecei a sonhar com os detalhes, né? Ela contou para a família dela. A família dela era uma família italiana tradicional da cidade, bem de vida, com algumas posses. E eu era muito simples, né, comparado aos bens das pessoas. Eles não olharam com bons olhos a questão da gravidez. E falou para ela: não, tira. Em outro momento você tem. Agora você vai começar uma faculdade, você vai começar um belo futuro na frente, você tem uma carreira pela frente. Você não pode ter esse filho, principalmente do Marcos, que é um pé rapado. E aí começou a saga. A minha família implorou, né, para que ela tivesse o filho. A gente lutou muito. Passei noites acordadas, né? A gente via que no rosto deles escorregava feito vela, um desgosto, sabe? E pelo gosto amargo na boca, eles falaram que não teriam filho. E eu lutei muito, com todas as forças, argumentos. Eu implorei dizendo: eu cuido da criança e ninguém precisa saber que você teve. Eu falarei que minha família adotou. Ninguém precisava sabendo. Ninguém precisava ficar sabendo sobre isso. Noite sem dormir, lágrimas, brigas, mas não foi de jeito. Em uma grande reunião que eu tive com a família dela, ouvi o pai dela dizendo: eu já conheci todas as religiões, já fui espírita, católico, e eu já sei de tudo o que você vai me dizer aqui. Você é um menino. Nesse momento eu disse: se você já sabe o que é certo, então a sua escolha será ainda mais cobrada. Aquela reunião me fez cair os ombros, suar frio, calafrios na nuca, dificuldade de respirar, e eu descobri algo surpreendente. Naquela reunião haviam forças que lutavam pelas nossas mentes e corações. E aqui até um parênteses que eu faço no meu texto. A gente está numa briga política, numa briga ideológica, sim. Vivemos em tempos muito acirrados, né? Uma briga assim ferrenha que está acontecendo. Mas eu enxergo de uma maneira espiritual tudo isso, muito espiritual.
E não dá para desvencilhar a política do lado espiritual ou qualquer outra coisa do tipo. Porque o que eu senti naquela reunião era muito espiritual. Eu sabia do que se tratava tudo aquilo. Eu pedi ajuda a Deus, ao Criador, que Ele me abençoasse. Ele me abençoou com coragem e sabedoria para poder lidar com aquilo. Mas os pensamentos deles eram de morte. Então ela abortou. Ela fez como a OMS diz, né? A OMS tem um artigo muito interessante, muito progressista assim, e atual, que diz sobre abortamento seguro. A grande OMS, né, que protege as nossas vidas, nos ensina como fazer um abortamento seguro. E foi assim que o meu bebê, na época, com 3 meses, indo para o quarto, foi sugado. Cada parte de seu frágil corpinho foi sugado por um tubo de sucção, como se fosse ser sugado, né, com um aspirador de pó, quando a gente passa um aspirador de pó assim, para tirar o pozinho debaixo do sofá. E minha primeira cria foi sugada dessa maneira, por um tubinho tão gelado. Eu passava a noite, eu conseguia sentir essa dor, e me atormentava, assim, eram noites sem dormir, pensando se o coraçãozinho dele estava batendo quando foram sugadas as suas perninhas, os seus bracinhos. Esse pensamento em particular era o que me incomodava. Eu não sei dizer ao certo o porquê, mas eu tinha uma preocupação com o coraçãozinho. E logo mais descobri, né, com depoimentos, que quando a mãe ouve o coraçãozinho da criança, ela desiste de aborto, né, se ela estava pensando. O coraçãozinho é algo incrível. E eu sabia que aos 3 meses já batia rapidinho, de maneira intensa e frágil. Então aconteceu que depois desse processo, ela traumatizou, eu traumatizei, foram 4 anos no fundo de um açougue, para reestruturar minha vida, repensar, em meio a sangue, desossando porcos. Eu pude perceber um pouco sobre o que era a vida, de fato, e eu questionei, por que há esse contraste gigantesco entre a família dela e a minha? O porquê que eles pensavam apenas em morte, não havia outro caminho a não ser aquele? E eu percebi que eu, por vir de um lar cristão, a minha imagética, a minha cosmovisão, toda a minha forma como eu enxergava o mundo, via tudo, era baseado em vida e esperança, em preservar a cria, em que Deus é o dono da vida. E aí eu pude entender, falei, poxa, Moisés, que libertou os escravos, né, libertou o povo judeu do Egito, esse Moisés, ele surgiu de uma revolução silenciosa das parteiras. As parteiras não ouviram o faraó quando ele disse, vamos matar todos os primogênitos. As parteiras desobedeceram a ordem do faraó e falam, não, vamos fazer partos de hebreus e de egípcios. E desses hebreus nasceu Moisés, que libertou o povo da escravidão. A gente vê outro momento, Abraão, que é chamado pelo próprio Deus para levar o seu filho no monte, levando lá no monte, Deus poupa a vida dele, porque queria testar a fé de Abraão, e Abraão sabia que aquele Deus não era Baal, não era Astarte, Astarote, não era Moloque, era o Deus, próprio Deus falando, e Deus poupa o filho dele. E é interessante notar que no monte ali do lado, Deus não poupou o seu filho em uma cruz, por amor. E eu estava rodeado por uma visão diferente que não tinha a ver com morte, não tinha a ver com uma visão de seguir uma vida num reducionismo gigantesco. Vou ter uma vida bem-sucedida se eu fizer uma faculdade, se eu tiver um planejamento, né? Que eu olhava isso e falei, mas é muito pequeno, a vida vale muito mais do que isso, vale muito mais do que riquezas, do que bens. E foi um grande trauma. Eu fiz faculdade depois disso, ela também, seguimos caminhos opostos. Eu sabendo que ela carregava muitas tristezas, porque ela se tornou um ninho sem o passarinho. Ela se tornou
uma mãe sem filho, eu me tornei um pai sem filho. E a partir dessas tristezas, andando pelo Brasil, me tornei um músico que rodou, né, com Rosa de Saron, e tinha uma banda autoral. Eu desenvolvi essa música. E essa música, ela falava a visão de uma criança que não pôde nascer. Eu falava, se eu fosse falar de aborto em uma música, eu seria taxativo? Não, aborto errado, ou aquilo. Não queria isso, né? Então eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma música que é como se fosse o meu filho cantando. Ele não pôde falar, ele não teve o direito de se defender. Se alguém pode se julgar o mais atacado, ou a vítima da sociedade, o mais indefeso da sociedade, é o recém-nascido, né? Que não teve direito de escolher se quer viver ou não, se quer falar ou não, se vai ter liberdades futuras ou não. Então eu fiz essa música me pondo no lugar da criança, do bebê não nascido, de alguém que não veio. Quando eu fiz essa música, novamente entrou o lado espiritual. Ao mesmo peso, calafrios. Naquela noite, meu pai, ele acordou como se estivesse sufocado, clamando o nome de Jesus. E um peso e vultos pela casa. E eu preciso fazer isso. Porque há forças que existem há muito tempo. E elas controlam o mundo, dizendo que tirar uma criança é o que existe de mais avançado numa sociedade. Os espartanos descartavam as pessoas, né, os que não podiam ir para a guerra. Né, os tribos indígenas descartavam as pessoas que não poderiam se tornar guerreiros. A gente vê toda uma sociedade no passado que descartava Babilônia, Egito. E esses deuses estão presentes hoje, se disfarçam de políticas progressistas, né? Eu estudei muito sobre aborto. Eu fui em reuniões na minha cidade, que depois se tornou era Campinas, na Unicamp, que é um centro intelectual de lá, e conversava sobre isso e participei de muitos movimentos para entender os pensamentos. E eu vi que era o mesmo Espírito, e eu pedi a Deus para que pudesse discernir os Espíritos. Mesmo que, se a gente tirar a religião, pudesse discernir a alma, né? A alma que é sinônimo de psique, que eu pudesse discernir a psique das pessoas e ver com qual sentimento, qual era a origem desses pensamentos. E eu decidi ir para o lado da arte, porque o lado artístico é o que é menos falado sobre isso, né? Na política a gente tem um lado muito extremista. Aborta, não aborta, simples. Mas e na arte? Como que a gente vai tratar sobre a questão da vida? Eu li Dostoiévski, né, o meu escritor predileto. Ele tinha um personagem que era chamado de idiota, porque ele acreditava na vida, ele acreditava na pureza e nas coisas boas. E eu encarnei esse personagem. Eu sou idiota. Porque ao sentar com as pessoas que falavam de futuro, de faculdade, de estabilidade financeira, e eu falar de vida, de coisas esperançosas, de como é bom ter um filho, eu me achei na hora um idiota. Mas isso que acontece, as pessoas boas serão tidas como idiotas. E nisso eu fiz um livrinho, né, chamado Quintal da Alma, 21 crônicas, e era para juvenis, né, pessoas de 13, 14 anos, e através de crônicas ensinar alguma coisinha importante, algo valoroso. E aí eu coloquei uma poesia, uma crônica chamada O Passarinho que Caiu do Ninho. Eu falo da frágil espessura da pele, né, de como a criancinha olha aquele passarinho na mão e fala, olha que bonitinho, né. E eu faço um contraponto ao aborto, né? As pessoas que querem o aborto. E fiz a canção que eu vou cantar agora para vocês e vai arrematar toda essa história. Por detrás dessa história tem essa canção. Essa canção salvou através da letra, né, 7 vidas, né?
É até interessante o 7, né? Uma desistiu, foram 6, aí outra realmente desistiu da vida. Me falou, não consegui ter o filho, abortei, foi muito ruim, sofro até hoje. Aí logo em seguida veio outra pessoa e falou, você salvou a vida da minha filha, ela é de Brasília, né? Com essa canção. E é interessante que não tem como a gente se manter num muro. Esse é um convite que eu faço aos cristãos. Aos cristãos que ainda conseguem falar de aborto como se fosse algo possível, se isso fosse possível existir no nosso vocabulário. No nosso vocabulário do cristão, deveria apenas existir a palavra adoção, porque fomos adotados por Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma com você. Deus não tinha obrigação nenhuma de ir lá te salvar, te resgatar, de cuidar da sua vida, te dar paz, te dar amor. Mas Ele te adotou e te cuidou e disse, você é meu filho. No nosso vocabulário do cristão só deveria existir a palavra adoção. Se não existir, não deveria existir a palavra aborto. Então esse é um apelo que eu faço aos cristãos. Se vocês são de Baal, sirvam a Baal. Se vocês são de Deus, sirvam a Deus, mas não fiquem em cima do muro. E essa canção é um pedido, né? É um pedido à reflexão profunda sobre a vida. Tá? Por favor, fique à vontade. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho, a sua vida conosco. E estamos ansiosos, né? Apesar de eu já conhecer, quero que todo mundo tenha um contato com essa música. E é sempre como se fosse a primeira vez que a gente tivesse escutado. Fique à vontade, Marcos. Antes mesmo de chegar, eu nunca vou saber o que é sofrer, sorrir, chorar. Serei jogado no mar do esquecimento, como folha ao vento, um triste lamento sem histórias pra guardar, sem memórias pra contar. Mil perdões por não ser parte dos seus planos. Estou partido em pedaços. Mil perdões por não ser parte dos seus sonhos. Estou partido em pedaços. Mil perdões por não ser parte dos seus planos. Estou partido em pedaços. Mil perdões por não ser parte dos seus sonhos. Estou partido em pedaços.